pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Café com a Ju, agora diretamente da Expert XP, o nosso último episódio, pelo menos da Expert desse ano. Meu último convidado é o Gabriel Mangueiro, CEO aqui da W1. Obrigada pela participação aí. Acabamos de ganhar nosso prêmio, né? O S1. Obrigado. É muito, muito legal. Prazer estar aqui, Júlia. Show demais. Bom, pra gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho essa história. Como é que foi essa trajetória até virar CEO da W1? Pô, legal. Então, vou começar de onde eu vim, qual escola, né? Eu estudei no Sebrae, fiz um curso técnico ali de gestão que o Sebrae tinha. Você fazia o ensino médio, né? Tipo, de manhã ensino médio, à tarde aulas curso ali técnico, de gestão, né? Que é o técnico de gestão. E na faculdade eu já decidi mudar um pouco o rumo, porque eu pensava o seguinte, pô, como eu já estudei administração, eu já achava que eu estava formado, né? Moleque, mas achava que estava formado em administração. E aí, em vez de fazer ADM, eu fiz direito para ser complementar, né? E logo no início ali da faculdade, eu comecei um estágio na Araújo Fontes, que é uma boutique. Antes era uma boutique de M&A mineira. Hoje já tem uma gestora bem desenvolvida, foi evoluindo ali no ecossistema do mercado financeiro. E ali eu brinco que ali foi minha escola. Eu aprendi muito de negócios, participei de vários M&As. Legal. Eu comecei como estagiário, depois me tornei analista, fui participando de deals cada vez mais relevantes. O deal mais importante que eu participei foi um deal de 2 bi. E para mim foi muito bom, assim, né? Foi a primeira inserção no mercado financeiro e eu tive a oportunidade de estar ali com vários empreendedores. E aí, nesse comecinho da carreira, começou a surgir aquele desejo de empreender, de fazer... Né? Na época eu pensava assim, pô, eu quero ter um propósito, quero fazer parte de algo grande, algo maior, quero conseguir transformar a vida das pessoas. E no meio do caminho, minha família, né, tem um negócio familiar que meu avô fundou em 1960 e meus tios e minha mãe estavam na gestão do negócio na época e a empresa expandindo. E eles falaram, cara, preciso de braço aqui para expandir, vem para cá, né, vamos expandir juntos. E como eu já tinha essa experiência do M&A, a ideia era vender a empresa e aí eu fui para lá com esse propósito, né, para aprender mais de gestão, para ajudar na expansão e para auxiliar na estruturação do M&A. E aí eu fiquei lá 6 anos, né? Comecei como trainee, fui subindo, fui exercendo o cargo de gestão cada vez mais relevante. E aí a gente chegou, na época, a ter 2.000 funcionários, 6 filiais. Caraca! Então foi uma baita experiência em termos de gestão de pessoas, gestão de indicadores, de processos, como estruturar diversas áreas, né? A empresa estava chegando num faturamento ali próximo de 200 milhões ano. Então, nesse nível, você já tem que estruturar a empresa mais, tem que ter um sistema de ERP mais robusto. Participei da implementação do sistema lá na época, que era o IFS, que a gente modelou o exército norte-americano, que a empresa faz logística interna para siderurgia e mineração. E como a gente precisava de módulo de manutenção de equipamento muito robusto, a gente modelou o que tinha, né, de benchmark ali, que era a indústria americana. Então, essa foi minha bagagem, né? Durante essa trajetória, a gente fez também um M&A, acabou desfazendo esse M&A, e até aí eu migrei, né, do setor financeiro para o mercado de logística inbound, bem focado em siderurgia e mineração. Depois de ficar ali 6 anos, né, trabalhando com família, não é lá, né, a tarefa mais fácil. Também o modelo de negócio não era o que eu queria para a minha vida, né? Eu tinha ido realmente com o intuito de fazer o M&A. E aí eu tomei a decisão de sair. Fui morar fora um tempo. Morei no Canadá. Depois apliquei para um MBA na França. Ai, que legal. Fiz um MBA na EDEC Business School, que é super bem ranqueada como MBA de gestão global. E o foco da EDEC é finanças. Então, mas bem focado em finanças corporativas. E aí, dentro desse curso de MBA, você tem uma especialização. Você pode escolher entre alguns pilares. Eu escolhi finanças e
tive a felicidade de, quando eu voltei para o Brasil, né? Estava no meio da pandemia, eu estava terminando o meu curso de MBA online, ao mesmo tempo fazendo uma consultoria para uma empresa offshore em Mônaco. E aí eu conheci a W1. Só que quando eu conheci a W1, eu estava ainda no intuito de empreender. Eu tinha acabado de abrir uma empresa, que era uma boutique de M&A para atender o mercado de startups. Então eu comecei essa empresa do zero, era só eu, mas logo no primeiro mês eu consegui 3 clientes, né? Via LinkedIn, que estava na pandemia, né? Então via LinkedIn. Todo mundo pela internet, né? Conversando. Pela internet, eu acho que o fato de eu ter o MBA na EDEC no currículo ajudou a atrair players internacionais que estavam vindo para o Brasil. E aí eu comecei, né, com alguns contatos e conexões no mercado de M&A, tentar estruturar esses deals. E no meio do caminho apareceu a W1, que se tornou um cliente no primeiro momento, né? O fundador da W1 é um multi-investidor, ele tem várias startups no mundo, no Brasil, na Alemanha. E ele começou a me pedir para fazer uma consultoria estratégica, inicialmente não para a W1, mas sim para os outros negócios. E aí a gente foi tendo uma afinidade, ele foi gostando dos meus conselhos. Na época o fundador era o CEO. E a gente trabalhou assim de agosto de 2020 até dezembro de 2020. No meio do caminho, eu propus para ele eu começar a fazer a expansão da W1 no estado de Minas Gerais. A W1 estava começando a colocar o pé em Belo Horizonte. Eu falei, poxa, deixa que eu cuido dessa regional, né? Eu tenho muito relacionamento aqui. Vai ser mais fácil da W1 crescer dessa forma. Em novembro de 20, o fundador veio para o Brasil, que ele morava na Europa e Brasil, né? Ele ficava transitando. No que ele chegou no Brasil, a gente teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente. E aí, conversa vai, conversa vem. Ele abriu para mim, né, que já tinha mais de 3 anos que ele estava buscando um executivo de mercado para assumir a posição dele. Tinha contratado algumas consultorias de RH, contratou 2 ou 3, não deu muito certo. E aí, pela afinidade, por gostar do que eu estava fazendo, ele falou, cara, quem sabe você não vem para a W1 e assume a minha posição. E aí eu fiquei surpreso, né, que eu nunca imaginava que ele ia propor algo assim. Mas eu admito que eu tinha um interesse em contribuir mais para a W1. Eu sempre vi a W1 como um modelo de negócio excepcional. Eu fiquei estudando durante muito tempo esse modelo, estudando benchmark lá fora. E aí, quando ele me fez esse convite, eu falei, olha, eu aceito com algumas condições. E as condições eram seguir as diretrizes estratégicas de um plano de negócio que eu criaria. Então, eu criei esse plano de negócio com algumas diretrizes. Então, uma delas foi investir em tecnologia, que eu queria que a empresa tivesse um DNA de inovação muito grande. A W1 sempre foi uma empresa de cultura muito forte, de gestão de pessoas, né? Gestão de pessoas, não, liderança, vamos dizer assim, muito forte. E essa cultura sempre foi de, poxa, dar para o outro protagonismo e permitir que ele, através do propósito, consiga subir na carreira, conquistar os objetivos e esse ciclo se repetisse com os liderados dessa pessoa. Então, isso já era muito forte. O que eu vi que faltava era um pouquinho de tecnologia, um pouquinho de processos, e aí o modelo de negócio foi se transformando com base nessas diretrizes, né? Então, tecnologia, algumas mudanças estruturais no modelo de gestão em si. E assim que eu cheguei, eu vi que tinha muito talento na W1, mas que precisava de uma reestruturação para colocar as pessoas certas no lugar certo. E aí eu tive carta branca, né? Esse foi um outro preceito. E a gente foi fazendo ali, eu e o fundador, uma cogestão durante muito tempo. Até hoje ele é muito participativo, né? Principalmente com foco no time comercial, que é a expertise dele. Ele fez isso por mais de 30 anos na Europa. Formou times de mais de 3 mil pessoas em 8 países diferentes. Então ele sabe como identificar um talento, atrair esse talento e fazer esse talento, né, crescer, multiplicar. E aí a gente foi unindo forças. 2021, fevereiro de 21, eu assumi de fato como CEO, oficialmente.
E a partir dali a gente foi traçando o novo rumo para a W1. Em 22 a gente teve também outra felicidade, que foi a parceria com a XP. Então a XP veio para trazer ainda mais credibilidade para o que a gente estava fazendo, que é muito diferente do que a maioria dos players do mercado faz, e para trazer, a gente brinca que é a estampa, né? A marca XP, que já era reconhecida, comprovando que o que a gente faz é sério e que tem sinergia total com o mundo de investimentos. Então, o nosso braço de assessoria de investimentos, que nasceu em 2019, ele se tornou XP oficialmente em 22. Em 23, a gente começou a focar em novos negócios, né? Começamos a olhar um pouquinho para o que teria sinergia no ecossistema para agregar maior valor para a ponta, para o cliente na ponta, e para fortalecer o ecossistema, tanto para o nosso consultor quanto para o nosso assessor de investimentos. Isso foi em 23, a gente abriu então um braço de planejamento sucessório. Em 2024, a gente começou a olhar um pouquinho mais para o mundo empresarial, né? A gente tem hoje um time de dados na W1, e aí eu pedi para o nosso head fazer o seguinte estudo. Poxa, na nossa base de 2023, de apenas novos clientes, qual o percentual de empresários? E aí ele fez esse estudo, ele falou aproximadamente 15%. Então a gente viu que ele também tinha um potencial de fazer algo similar ao que a gente já tem expertise na pessoa física, na pessoa jurídica. E dessa forma, voltando um pouco mais de forma objetiva para a sua pergunta, inicialmente eu me tornei CEO da W1 Consultoria, e com o tempo eu fui me tornando CEO do grupo da W1 Inc. E estou nessa posição aqui hoje. Legal. Gabriel, uma dúvida que às vezes as pessoas têm, que me perguntam, é por que o nome Planejamento Financeiro 360? Legal. Se pudesse explicar um pouquinho para a gente qual que é essa ideia. Show. Isso é simples. Assim, o que acontece no mercado, né? Você tem profissionais normalmente segmentados. Por exemplo, o assessor de investimentos, normalmente, ele foca em investimentos. Ele não foca no 360. Você tem especialistas de seguro de vida que focam no seguro de vida. Você tem especialistas de previdência que focam em previdência, especialistas de planejamento sucessório. O consultor financeiro, ele tem uma visão um pouquinho mais holística. Por isso que a gente fala planejamento financeiro 360. Ele cuida desde a base, que é analisar o orçamento doméstico, ver se está tendo superávit, avaliar o fluxo de caixa. Se não estiver tendo superávit, mexer na estratégia com o cliente para ter superávit, traçar um plano para o que fazer com esse superávit. E para isso é importante ter uma conexão muito profunda com o cliente. Você tem que entender não só da vida pessoal dele, qual que é o momento de carreira, se ele tem família, se não tem, se tem filho, se não tem, como também entender quais são os objetivos desse cliente. Então a gente tem uma metodologia, né, que a gente usa os objetivos de curto, médio e longo prazo. E nesse bate-papo com o cliente, para entender quais são esses objetivos, se o cliente ainda não tem isso muito claro, priorizar na linha do tempo e de acordo com a capacidade de poupar desse cliente, a gente consegue fazer o 360. E aí no 360 a gente usa esses profissionais especialistas de forma complementar, mas o consultor é o catalisador do relacionamento, das demandas, e ele pede auxílio desses especialistas para assuntos específicos. Mas a gente tem um DNA muito forte de capacitar o consultor para fazer o 360 também. Então ele tem a opção de usar especialistas ou não, de acordo com o nível de maturidade e de expertise que ele já tem naquele objeto específico. Então vou dar um exemplo. Se eu sou muito bom em gestão de fluxo de caixa, mas eu não sou tão bom em seguro de vida, quando eu for falar de blindagem pessoal com o cliente, eu vou chamar um especialista de seguro de vida. Mas às vezes eu sou muito bom em estratégia de aquisição de bens. E aí eu vou conseguir tocar isso sozinho, não vou precisar de um especialista nessa estratégia. Já na parte de investimentos é um pouquinho diferente. Necessariamente a gente precisa conectar o cliente com um segundo profissional por questões regulatórias que o planejador financeiro, via de regra,
ele não é certificado ou especialista para falar de investimentos. E aí sim, e esse é outro benefício, eu acho, do nosso modelo, que é o cliente pode contar com 2 profissionais, normalmente são mais do que 2, né? Por isso que a gente brinca que a gente é quase um multifamily office mais acessível, que a gente tem vários profissionais cuidando da vida do cliente. Mas, via de regra, a gente sempre tem esses 2, que é o consultor financeiro e o assessor de investimentos. Legal. E aí sim a gente consegue fazer o 360, e agora estamos extrapolando o 360 para a parte empresarial, que tem se demonstrado muito promissor também. Legal. Então, aí vira 360 na vida inteira da pessoa, né? Pessoa física, pessoa jurídica, todas as P's da vida dela acabam sendo atendidas. Acabam sendo atendidas, e o que acontece muito, Júlia, é que a pessoa física, que é empresária, normalmente mistura... Não sabe separar, né? As contas. Mistura a vida financeira com a PJ. E exatamente esse é um dos pontos que a gente atua, fazer essa separação e traçar planejamentos diferentes, com objetivos diferentes para cada uma delas. E como você vê o futuro da profissão de consultor financeiro no Brasil? Que eu vejo que se fala muito do assessor, né? Que foi um bom crescimento de assessores no Brasil, mas consultor ainda, eu sinto que não é tão comum que nem a gente tem de assessores. Como é que você vê essa evolução dessa carreira dentro do Brasil? Olha, eu acho que vai evoluir muito. Eu diria que esse mercado está engateando no Brasil ainda, né? Lá fora isso já é bem avançado. Já é bem comum, né? Bem comum. A gente usa muito a Alemanha como benchmark, né? E eu acho que esse profissional, ele tem um relacionamento tão próximo com o cliente que chega a se tornar uma questão de amizade, sabe? E isso o nosso fundador trouxe muito forte para cá. Ele viveu isso por mais de 30 anos. Então, eu acho que essa profissão vai crescer demais. A gente está vendo pelo nosso crescimento, né? A gente está crescendo num pace de 150% ao ano agora. Por quê? Porque essa é uma profissão que te dá um prazer de conviver com o cliente, não só numa relação profissional, mas também de amizade. É uma profissão que promove conexões, que dá liberdade geográfica, que dá possibilidade de escala, que permite você desenvolver habilidades pessoais e profissionais para uma boa liderança e permite que você realmente entregue algo que vai mudar a vida do cliente, que esse eu acho que é um dos pontos mais importantes da profissão do consultor financeiro. Sempre que a gente faz pesquisa interna sobre clima, sobre cultura, a palavra que mais aparece é propósito. E movidos pelo propósito, os consultores financeiros vão proliferar no mercado brasileiro. E o mercado brasileiro é o mercado ideal para isso. Porque é um mercado que está evoluindo do ponto de vista cultural e de educação financeira. Algo que era um tabu muito grande no passado está sendo quebrado e desmistificado. E aí ficou uma relação gostosa, porque você tendo confiança em um consultor financeiro, você, além de abrir sua vida para fazer um bom planejamento, você vai estar aprendendo. Então, a nossa missão ela vai além de prestar uma boa consultoria. Ela tem um cunho educacional muito forte. Então. Legal. E falando agora, pensando dentro da empresa em si, que você falou que a W1 está crescendo horrores, né? Todo ano ela mais que dobra de tamanho, né? Então, como a gente consegue manter a cultura da empresa, de uma empresa que está se acelerando tanto, né? Como a gente consegue manter as pessoas dentro desse propósito? Legal. Olha, isso é um desafio enorme, né? Não só para a W1, para todas as empresas, mas é um conjunto de fatores. Então, assim, a gente preza muito por rituais e rotinas de gestão. Então, a gente tem isso muito bem desenhado, já está na nossa cultura há bastante tempo. Ter processos claros, então, isso a gente está desenvolvendo e aperfeiçoando a cada dia, tá? E aí, a partir do momento que uma pessoa nova entra no ecossistema e ela segue essas rotinas, esses rituais, esses processos, a tendência é que ela tenha uma adesão à cultura ou que ela saia. E a gente gosta muito dessa segunda parte, porque a gente prefere pessoas que não têm adesão à cultura, que elas realmente saiam.
Outro aspecto é a liderança. Então, a gente tem investido muito em treinamento, formação de líderes, temos promovido vários workshops. Então, a gente tem 2 workshops muito importantes no ano, um em cada semestre, focado em liderança. A gente tem uma atuação muito forte de todo o corpo de gestão, seja do C-Level, ou seja de diretores, heads, de ir nos escritórios presencialmente, acompanhar a operação, dar treinamento. Então, essa proximidade ela é muito importante. É lógico que na medida que você vai crescendo, vai ficando mais difícil, né? E aí você tem que ter os multiplicadores de cultura, que normalmente são os líderes, são as pessoas que têm um nível de aderência à cultura maior. E tem uma outra estratégia que a gente também está investindo bastante, que é estrutura física. Então, hoje, o nosso atendimento, eu diria que ele é mais do que 90% online, o atendimento final ao cliente. Mas a gente tem uma cultura forte de ir para o escritório, trabalhar em conjunto. Um dos nossos valores é orientar e aprimorar, que significa exatamente isso. Orientar e aprimorar junto com o cliente, mas também com o time. E essa busca de orientar e aprimorar, ela é feita muito melhor presencialmente, que é quando você vai pegar o cafezinho, troca uma ideia, surge ali uma ideia nova de como melhorar um processo. E a gente tem uma cultura muito colaborativa. A gente gosta, eu brinco o seguinte, né? Hoje na W1 são um pouco mais de 1.000 pessoas. E todas elas são criativas. Se a gente tem a capacidade de absorver, lógico que tem que filtrar e isso tem um desafio da capacidade de execução. Mas se a gente tem a capacidade de absorver um percentual relevante dessas ideias boas, a gente está sempre aprimorando o negócio e fortalecendo a nossa cultura. Muito bom, muito bom. Bom, e falando agora de S1, como foi o processo para ganhar esse prêmio? Lindo troféu, né, gente? Um orgulho. O que você diria que foram os principais pontos que levaram a gente, agora no caso, né, até esse prêmio? O principal ponto é um pouco chover no molhado, mas cultura forte. Tá? Aí, além da cultura forte, a gente teve que promover uma sinergia maior entre as diferentes empresas, né, entre o CNPJ de consultoria e o CNPJ de assessoria. A gente está trabalhando muito isso. Inclusive, a gente vai fazer em breve um movimento de unificação de gestão exatamente em prol dessa união, que é outro valor da empresa, a união. E essa união, ela promoveu uma atração que, inclusive, nós não esperávamos. Tá? É lógico que a gente fez várias ações internas, a gente teve o que a gente chama de iniciativas de alavancagem de resultado. Fortalecemos o time de CS, que a gente teve um desafio para ganhar esse prêmio no NPS, não pela avaliação do cliente, mas pelo engajamento do nosso time de fazer o cliente responder. E aí a gente fez um time mais forte para ficar focado só nisso. Isso contribuiu bastante para o resultado. E a gente, obviamente, pôde contar com um time que eu sou suspeito para falar, mas para mim é um time de excelência e que está buscando ficar 1% melhor a cada dia. Essa é a essência do nosso negócio. E a gente tem feito com disciplina, constância, e aí o resultado vem, né? Acho que não tem mistério. Legal, muito bom. Bom, e pra gente encerrar, adoraria ficar horas aqui conversando contigo, a gente tem muita coisa que a gente pode gravar também nos próximos episódios. Eu sempre no final tô pedindo pro pessoal, porque tem muita gente jovem que me segue. O que você daria de dica, de ideia para pessoas que querem começar a trabalhar no mercado financeiro e querem ir muito longe? Olha, eu vou dar algumas dicas que, na minha visão, parecem simples, mas para colocar em prática elas não são. Tá? E a gente escutou isso muito aqui na Expert. Então, primeira coisa é ter foco. E por mais que pareça simples, né, falar assim, poxa, ter foco parece muito simples, não é. Você tem que ter muito claro o que você quer, onde você quer chegar. Se isso está bem feito, depois você tem que sonhar grande. Né? O Guilherme Benchimol fala muito isso, a XP tem isso como valor, e de fato a gente percebe que é isso que move para atingir cada vez mais, né, melhores resultados.
para fazer o impossível. Então, se você tem foco, se você sonha grande, o que falta ali? Disciplina e constância. Então, se você consegue aliar esse conjunto, né, de qualidades e características, o sucesso é uma consequência. Não tem como não dar certo. Essa que é a verdade. E aí, para quem tem uma ambição, né, de entrar no mercado financeiro e ir um pouquinho mais para a escala, eu diria que você tem que focar muito em fazer o básico bem feito. Tá? Esse é um desafio enorme. A XP vive esse desafio, a W1 vive esse desafio, e não é trivial. E fazer o básico bem feito significa exatamente isso. Ter intensidade comercial, ter um bom relacionamento com o cliente, ter uma agenda de prospecção ativa, estar sempre se atualizando. Então, assim, focar muito em qualidade, focar no objetivo e no interesse do cliente. Esse é um conjunto que, para quem faz isso no mercado financeiro, está tendo resultado, está se destacando, está crescendo e vão surgindo ali novas oportunidades, né? Então, acho que, resumindo, seria isso. Legal. Muito bom, Gabriel. Obrigada aí por todas as suas ideias, todos os compartilhamentos que você fez aí para o meu público, para o pessoal no YouTube. E é isso, a gente se vê então num próximo episódio. Vocês, pessoal, lembra de deixar o like, comentar, compartilhar. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Obrigado.